Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Voltamos com outra videoaula e nessa o assunto será igualdade, operações e vetor definido por dois pontos, quando trabalhando em três dimensões. Nós já vimos nas videoaulas anteriores, né, esses três tópicos, né, a igualdade, operações, né, e vetor definido por dois pontos, mas em duas dimensões. O que nós vamos fazer nessa breve videoaula é adequar essas definições para três dimensões, né? O que vai acontecer? Na igualdade, nós tínhamos visto que dois vetores eram iguais, né, no plano, quando suas componentes x e y, né, forem iguais entre si. Agora, no caso tridimensional, no R3, nós vamos ter a mesma coisa, né, com a diferença que nós temos que introduzir, né, a terceira coordenada, que é a coordenada z. Então, por exemplo, dados dois vetores, dados os vetores u vai ser coordenadas x1, y1 e z1, e um vetor v, né, com coordenadas x2, y2 e z2. Nós vamos ter que u é igual a v, se e somente se nós tivermos as igualdades entre as suas coordenadas, ou seja, a coordenada x1 seja igual a x2, y1 igual a y2 e z1 igual a z2. Né? Então, u é igual a v, né? Apenas, né? Se e somente se x1 for igual a x2, y1 for igual a y2 e z1 igual a z2. O que modifica da bidimensional para a tridimensional é apenas esse pedacinho aqui. Né? Então, nós temos a adequação, né? Inserindo as coordenadas z, tanto no vetor u quanto no vetor v. Segunda, né, propriedade, operações. As operações que foram definidas, né, no plano ou no sistema bidimensional, né, deixa eu colocar aqui que agora nós estamos vendo no R3, são a soma vetorial e a multiplicação por escalar. Né? Então vamos ter novamente, dados dois vetores u e v, né, vou usar esses dois mesmos aqui, dados u e v, iguais aos anteriores, tá certo? Deixa eu colocar aqui anteriores. E, né, uma constante a pertencente aos reais, nós vamos definir as duas operações que eu acabei de citar para vocês. A primeira delas é a soma vetorial. Então, u mais v vai ser igual à soma do vetor u, que é x1, y1, z1, mais o vetor v, que é x2, y2, z2. No caso bidimensional, nós tínhamos que fazer a soma da componente x com a componente x, que gerava a componente x do nosso vetor soma. Y com y, e agora, no caso tridimensional, nós precisamos apenas incluir a coordenada z, né? A componente z aqui na nossa soma. Então, nós vamos ter o que aqui? x1 mais x2 vai ser a componente x do vetor soma, y1 mais y2 é a componente y, e o z1 mais z2 é a componente z do nosso vetor soma. Então, novamente, no caso bidimensional nós tínhamos isso, no caso tridimensional aparece a componente z. E a multiplicação por escalar, a, que é uma constante pertencente aos reais, vezes o vetor u, vai ser igual a quê? A vezes x1, y1, z1, né? Nós vimos lá que para fazer a multiplicação do escalar, bastava multiplicar a pelas componentes x e y. Agora nós temos que estender isso para a componente z também. Né? Então nós vamos ficar com ax1, AY1 e AZ1. Então, a multiplicação de um escalar pelo vetor U vai ficar simplesmente, né, o escalar multiplicado por todas as componentes, né, desse vetor U, agora em três dimensões. Indo para a nossa terceira, né, situação aqui, nós temos o vetor definido por dois pontos.
vetor definido por dois pontos, que também foi trabalhado lá no caso bidimensional, e aqui nós vamos ter uma extensão daquele conceito, né, para o caso tridimensional, no R3, tá certo? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter dois pontos, né, A com componentes x1, y1 e z1, e B, x2, y2 e z2. Né? O vetor V, que é formado por esses dois pontos, por exemplo, AB, né? Ele vai ser definido como as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Essa é a mesma forma que a gente fez no caso bidimensional. O que vai acontecer aqui? Aparece a componente Z, né? Mas o procedimento é o mesmo. Nós vamos pegar as coordenadas do ponto B, então primeiro é x2, menos a coordenada x do ponto A, que é x1. Daí nós temos y2 menos y1 e z2 menos z1, pelos mesmos motivos, né? A coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto A. Então é dessa forma aqui que nós formamos um vetor no espaço tridimensional a partir de dois pontos. É o ponto final, as coordenadas do ponto final, menos as coordenadas do ponto inicial. Beleza? Então é isso, pessoal. Mostrei essas três, né, operações aqui para vocês e até o nosso próximo vídeo.